Turismo em Foco, com Bayard Boiteux, direção Fernando da Costa Machado. Hoje vamos falar sobre segmentação do turismo. A atividade turística tem vários públicos e para cada um desses públicos nós vamos nos estruturando. Nós vamos buscando identificar as características daquele público para poder oferecer um produto mais adequado. Um produto que, sobretudo, responda aos anseios daquele segmento. Um produto, sobretudo, que tenha as características que aquele segmento pretende encontrar quando ele usufrui da atividade turística. Vamos pensar, por exemplo, aos grandes eventos que vão ocorrer no Brasil. A Copa das Confederações, as Olimpíadas. Eu vou dizer para vocês, a Copa das Confederações eu não estou vendo nenhuma incidência específica na economia da cidade do Rio de Janeiro. Estou muito preocupado. Os hotéis estão cobrando preços exorbitantes. Colocaram agora uma nova sinalização turística na cidade inadequada, não é das melhores. Quando a gente, na realidade, implementa um modelo de sinalização turística, ele tem que, sem dúvida alguma, fazer com que essa sinalização turística crie uma unidade visual dentro da cidade, o que não está acontecendo. A nova sinalização está misturada com a sinalização antiga e ela indica várias coisas ao mesmo tempo, os aeroportos, o Maracanã. Estou muito preocupado com esse tal de turismo esportivo. Investimentos enormes foram feitos em estádios e eu quero saber se efetivamente a gente terá algum retorno com tais eventos. Ou se alguém ganhou com tais eventos. Me desculpem, eu não estou acusando ninguém, mas estou apenas, na realidade, fazendo uma reflexão. A gente precisa, de alguma forma, dentro dessa segmentação do turismo, ter pesquisas que comprovem a eficácia daquele segmento. Caso contrário, a gente vai viver de forma ilusória. O primeiro segmento que eu apresento para vocês, que é o turismo esportivo, a gente vive um pouco de forma ilusória. Será que o dinheiro gasto nas obras do Maracanã vão ter algum retorno efetivo para o Rio de Janeiro? Que retorno é esse? Quantos empregos o novo Maracanã vai estar gerando? Ou nós só vamos falar de promoção institucional? Porque falar de promoção institucional é muito fácil, né? A gente está divulgando a imagem da cidade. Mas como é que a gente pode medir efetivamente a divulgação da imagem? E eu parei com um exemplo, eu comecei, desculpe, com um exemplo do turismo esportivo, como uma segmentação, para que a gente pudesse entender que o esporte pode ser um veículo efetivo de um destino turístico. Eu posso promover uma cidade através do esporte. E para isso eu vou dizer para vocês, eu vou ter que me adequar ao que desejam esses consumidores. Vamos partir para um outro turismo segmentado importante, que é o turismo da melhor idade. Melhor idade são aquelas pessoas normalmente que têm idade mais avançada. E aí se criou esse eufemismo chamando de melhor idade. Por quê? Porque é o momento em que essas pessoas teoricamente atingiram o auge de suas vidas. Que elas têm mais tempo para viajar e que elas têm, na realidade, mais dinheiro para poder viajar e que elas estão, talvez, com mais vontade de viajar. Lê do engano, hein? Será que o turismo da melhor idade é o momento em que essas pessoas têm mais vontade de viajar? Nem sempre. E é um segmento que demanda uma atenção muito especial. Até porque na hora de se comercializar o produto para essa demanda, a gente precisa ter muita paciência. Porque essas pessoas querem muito mais informações. E quando elas vão buscar tais informações, há ali um misto de prestação de informação com afeto. Essas pessoas às vezes vão ali buscar uma interação afetiva na hora que está acontecendo a comercialização do pacote turístico. São pessoas que têm algumas necessidades especiais.
vão, por exemplo, muito ao banheiro. Então a gente tem que ter uma estrutura dentro da empresa que está vendendo produto de banheiro. O transporte que vai levar essas pessoas tem que ter banheiro, porque elas costumam ir ao banheiro mais frequente do que outras pessoas. Gostam de chegar nos lugares e encontrar, por conseguinte, pessoas que tenham afeto na hora de dar informação, locais que tenham banheiro. Gostam de encontrar pequenos lanches, biscoitos, docinhos, salgadinhos, um cafezinho, sucos. E gostam, sobretudo, de locais em que elas possam efetivamente viver a sua afetividade na plenitude. Foram criados, por exemplo, chamados clubes da melhor idade, onde o segmento vai dançar, onde o segmento se reúne, onde o segmento faz desfiles. E é um segmento importante, porque como teoricamente ele é composto por pessoas aposentadas, elas podem viajar na baixa estação. E a gente pode proporcionar para essas pessoas preços muito mais competitivos na baixa estação. Pode proporcionar viagens que permitam essas pessoas conhecerem lugares com preços muito mais em conta também. Agora, nem sempre essas pessoas têm as condições financeiras para poder viajar. É uma parcela pequena da melhor idade brasileira que consegue usufruir efetivamente da atividade turística. Eu não penso em vocês que uma pessoa aposentada com salário mínimo vai poder usufruir da atividade turística. É uma parcela pequena, pode ser bem trabalhada, mas o que talvez fosse mais importante é que dentro desse turismo da melhor idade nós pudéssemos proporcionar à população como um todo da melhor idade a possibilidade de viajar, que era um projeto do governo Lula, mas que infelizmente não foi adiante. Houve pouco investimento efetivo e houve pouca vontade do empresariado em fazer com que isso acontecesse. Até porque nem sempre o empresário ele tem em vista a atividade, o fim social da atividade. Ele tem muito mais razão quando ele afirma para ele próprio e quando ele vê na realidade como única forma de prestar serviço aquele lucro, não é? Nós temos que entender que a prestação de serviço segmentada, embora ela tenha que atender segmentos específicos, ela tem um cunho social muito grande. Um outro turismo importante, segmentado, é o turismo infantil. É você fazer com que as crianças possam usufruir da atividade turística através de produtos específicos e que elas possam viajar em conjunto, assim como aquelas pessoas da melhor idade gostam de fazer viagens juntos, crianças e adolescentes gostam de viajar juntos. Então os equipamentos hoje foram se adequando a isso. É só você, por exemplo, verificar que nos cruzeiros marítimos você tem clube para as crianças, nos hotéis normalmente você tem clubes para que as crianças possam brincar, e a gente pode criar roteiros específicos para as crianças. Não são só roteiros de parques temáticos, não. Quando a gente pensa em criança, nós vamos levar para Disney, ou vamos levar para Beto Carreiro World. Não, não é só isso, não. A gente pode criar produtos culturais para as crianças, desde que tais produtos sejam ofertados dentro de uma filosofia de entretenimento, que elas possam buscar, naquele momento, se entreter com aquela atividade cultural, que elas possam interagir com aquela atividade cultural. É interessante, né? Eu vejo hoje um exemplo na cidade, no estado do Rio de Janeiro, em Vassouras, na Fazenda São Luís da Boa Sorte, da Liliane e do Nestor Rocha, em que eles resolveram incentivar as crianças da região a conhecer um pouco da história do ciclo do café ao visitar a fazenda que é de propriedade dos mesmos. E aí eles abriram um grande projeto social. Outro dia, por exemplo, eu estive em Petrópolis e fui assistir no Museu Imperial, depois, na realidade, antes do espetáculo de som e luz, depois de visitar o museu, um pequeno sarau, em que nós tínhamos uma interação efetiva com os atores. Quer dizer, hoje, dentro dessa ideia de segmentação do turismo, é preciso que o turista interaja com a cidade que ele visita. Ele tem que ter uma interação efetiva com a população, com os locais. Porque antigamente você ia no museu e ficava parado, olhando um quadro, olhando uma coisa. Hoje você tem que interagir.
nós falamos um pouquinho hoje sobre segmentação. Eu espero que você tenha gostado e até o nosso próximo programa.